Oi gente, tudo bem com vocês? Me desculpem, mas eu estava molhando a garganta para poder conversar com vocês. Antes que eu me esqueça, essa canequinha aqui, ó, eu ganhei de presente. Não reparem que está sujinha de batom. Veja, professora Coruja, Patrícia Vale. Eu ganhei da Paty Almino, pessoal. Ela me mandou de presente, já faz um tempinho, eu esqueci de falar pra vocês. E ela está trabalhando com canecas personalizadas, tá? Vou deixar o link da página dela aqui embaixo também na descrição dos vídeos, caso você se interesse em fazer uma caneca personalizada pra vocês, tá ok? Bom, o vídeo de hoje vai ser uma bolsa bem parecida com esta daqui, que eu postei a foto lá no meu Face. E vocês pediram pra poder ensinar o passo a passo, mas eu vou fazer ela menor, tá? Porque essa eu fiz pra poder carregar a ração da minha cachorra. Então eu fiz ela maiorzinha porque é o pacote mais compridinho. Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de tecido principal, que é o tecido externo. Eu vou estar usando esse tecidinho de macaquinho, tá ok? Nós vamos precisar de um tecido para poder fazer o tá vendo que tem uma parte vermelha embaixo? Então, eu vou usar tecido preto, tá ok? Para a parte de baixo. Vou usar o acoplado. O acoplado parece aquele, eu tenho quase 100% de certeza de que é aquele material de guarda-chuva, tá? Com uma espuminha do outro lado, tá? Ele é muito conhecido também como impermeável, tá ok? Nós vamos precisar de impermeável. O meu forro eu vou fazer com impermeável, tá? Vocês podem estar fazendo com tecidos sem problema nenhum. E eu vou precisar também de nylon 600, ó. Ele é uma telinha com um plástico do outro lado, com uma borracha do outro lado. Esse nylon 600 eu vou usar ele para poder dublar a nossa bolsa. Essa bolsa ela é toda dublada, então ela dá uma estrutura mais firminha na bolsa. Para quem não conhece, esse material, sabe aquelas malas baratas que a gente compra bem baratinho, que não tem forro, não tem nada? Que normalmente são pretas, né? Às vezes tem até propaganda de alguma coisa e por dentro ela é meio plástico. É exatamente aquele material. Tem de várias cores, tá? Que eu vou estar utilizando branco porque eu vou dublar a parte do macaquinho. E aqui o meu tecido preto, eu também dublei, ó. Pode ver que atrás ele é um verde musgo, tá? Porque eu dublei ele nesse nylon. Eu não tenho o costume de comprar preto. Eu comprei um verde musgo ou um cinza, tá? Pra usar com cores mais escuras e o branco pra usar com cores mais claras. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu molde antes da gente ir pra prensa pra poder dublar um pedaço de tecido pra vocês poderem ver como é que eu dublo, tá ok? Bom, pessoal, esse aqui é o meu molde, tá? Eu sempre faço meio molde. Se vocês quiserem fazer um molde inteiro, é só vocês dobrar a folha, fazer todas as marcações, os riscos nessa metade dobrada, cortar, porque ao abrir você terá os dois lados idênticos, tá ok? Não vai ter diferença nenhuma. Na curva, tudo não vai ter diferença nenhuma. Vai ter os dois lados idênticos. Eu tenho costume de fazer meio molde porque gasta menos papel. E se eu faço o molde inteiro, eu sempre guardo dobrado, tá? Bom, então o que eu fiz? Eu fiz daqui, do meu meio, aqui é a dobra do meu tecido. Daqui pra ponta de cá, eu fiz 20 centímetros. Isso no meu meio molde, tá ok? 20 centímetros. Eu não sei se dá pra vocês enxergarem aí. Minha letrinha horrorosa. Então eu fiz 20 centímetros. Daí eu subi 22 centímetros, tá ok? Então na minha dobra, de baixo pra cima, essa minha altura dessa minha parte, eu fiz 22 centímetros. Daí ficou um retângulo, né? Esquece que eu fiz a curva aqui. Daí ficou um retângulo. Daqui da ponta pra dentro, eu marquei 7 centímetros.
ok? Então daqui até no início aqui da minha curva, eu marquei 7 centímetros. Daí, com essa minha réguinha aqui, ó, uma régua francesa, ó, isso aqui é da época da minha faculdade de moda, gente. Eu peguei, posicionei a minha régua em cima desses 7 centímetros, até cair aqui no meu final, ó. Deixa eu virar pra cá, ó. Posicionei ela aqui no meu 7 centímetros até vir até aqui o meu final. Então aqui embaixo eu não posso diminuir, tá? Tem que continuar com os meus 20 centímetros. E aí, fez esta curva aqui, ó. Tá ok? Ó. Do lado de cá é melhor pra vocês enxergarem, ó. Fez essa curva, tá? Então vocês peguem alguma coisa ovalada pra poder ovalar, tá? Lembrando que aqui na parte de baixo aqui, ó, não pode diminuir os 20 centímetros, ok? Eu fiz isso, aí eu peguei, risquei no meu nylon 600, ó. Risquei do lado de cá, ó, vocês podem ver que ele está com risco, tá ok? Posicionei meu molde do lado de cá, risquei, marquei meu centro aqui, ó, tá? E simplesmente virei ele pra cá, ó, encostadinho aqui no meu centro e risquei a parte de cá, tá ok? Recortei esse meu nylon 600 com uma margem, tá? Tá vendo que tem uma margenzinha pra fora do meu risco pra mim poder dublar ele. Paty, eu não quero fazer dublado com nylon 600, então vocês podem tá fazendo matelacê, né? No outro vídeo eu escrevi metalacê, gente. Então teve uma inscrita lá que fez um comentário de que eu escrevi errado. Então é matelacê, tá? Vocês podem estar usando manta, fazer um matelacê ou fazer um quilt livre também, vocês quem sabem, tá ok? Aqui de baixo, a altura dela, eu não fiz molde, tá? A altura dela tá 22 centímetros, porque eu quero um fundo de caixinha de leite um pouco maior do que eu fiz essa minha de cachorrinho. Então ela tá 22 centímetros de altura. De largura aqui, ela tá... Deixa eu medir aqui. Ela tá 43 centímetros, mas ela tá com sobra, tá? Porque nós vamos fazer a nossa parte do zíper, tudo, medir pra poder recortar essa nossa parte do tamanho que a gente precise, tá? Então eu vou precisar de duas partes preta, de 22 por 43, pode ser até 42, tá? Duas partes estão dubladas, duas partes iguais no acoplado, certo? Duas partes iguais de 22 por 43 no acoplado, duas partes com o meu molde no nylon 600, que eu vou dublar no meu tecido, ok? Então eu vou precisar então de duas partes do meu tecido, no caso de cima, principal, dublado, estruturado, tá? Duas partes iguais e duas partes iguais também no nylon 600. Ó, vocês podem ver que já tem a curva aqui, tudo bonitinho, tá ok? Duas partes dessas daqui também, certo? Bom, pessoal, aqui tá a minha prensa, ela tá a 200 graus, tá ok? Então eu vou levar ela pro lado. Eu gosto de colocar um papel de seda por baixo, pra poder dar uma protegida. Pra não vazar borracha assim aqui, plástico aqui na minha borracha, tá ok? Vou posicionar o meu tecido. Eu gosto de primeiro posicionar o nylon no tecido, depois eu viro, tá ok? Se, Paty, meu tecido tá um pouquinho amassado, é só vocês virem, abaixar a prensa um pouquinho e levantarem, tá? Ele fica esticadinho, passadinho. Vou pegar o meu nylon 600,
com a parte da telinha pra cima, tá? O que vai dublar é a parte do plástico. Esse plástico aqui vai dar uma derretida e vai grudar no meu tecido. Então eu vou posicionar aqui, de forma que o meu macaquinho fique o mais reto possível, né? E vou descer um pouquinho. Eu deixo aproximadamente... Eu deixo um pouquinho, gente, tá? Aproximadamente uns 15 segundos. Não deixo tanto assim também, não. Eu só posiciono um pouquinho assim, ó. Pra poder grudar todas as minhas partes e depois eu termino de dublar. Porque a minha peça aqui é maior do que a minha prensa. Então aqui eu já cortei a parte que nós dublamos, tá ok? E já tem uma parte igual no meu impermeável, tá? No meu acoplado. Agora nós vamos posicionar o nosso zíper. Eu já posicionei de um lado, então por isso que só tem um lado do zíper aqui. Paty, quanto de zíper você está usando? Pessoal, eu estou usando 70 centímetros. Mas eu não corto os 70 centímetros do meu zíper para poder costurar, não. O que eu faço? Eu destaco, porque eu compro assim, eu compro de metro, mas eu compro de muitos metros. Então eu só vou destacando, posiciono aqui bonitinho com uma sobra e quando eu terminar aqui que eu corto, tá? Eu faço dessa maneira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o zíper com os meus dentinhos virado pro meu direito, tá? Do meu tecido. E com a borda aqui, ó, do meu zíper na borda do meu tecido. Vou posicionar o meu forro por cima aqui certinho. Eu vou deixar, ó, uma borda aqui, ó, uma margenzinha aqui de zíper, tá ok? E com o meu forro aqui por cima, eu vou fixar um alfinete. Ó. E eu vou vir fixando esse alfinete na minha curva toda, bem certinho, quininha com quininha. Pronto, meninas, ó, alfinetei tudo. Agora eu vou vir pra máquina, tá ok? Aqui eu estou usando uma máquina industrial, mas dá pra vocês fazerem na máquina doméstica tranquilamente mesmo com tecido dublado, tá ok? O pezinho aqui nos meus dentinhos e vou costurando. Não preciso, vou estar usando ponto 2,5. Não preciso, aqui ó, como eu alfinetei bem na bordinha, eu não vou precisar tirar os meus alfinetes, tá ok? É só ir seguindo os dentinhos do zíper. Bom, pessoal, ó, terminei de costurar, tá ok? Se eu já desvirar direto, por conta do meu tecido dublado, por ser mais duro e aqui por ser curva, vai tumultuar pro outro lado. Então, o que eu gosto? Eu gosto de levantar o meu... eu vou abaixar o meu zíper e o meu forro e vou deixar só o meu dublado. E gosto de passar a tesoura de picote. Vocês podem estar cortando mais rente, tá? Não tem problema nenhum. E simplesmente fazer uns picotes no... Tá ok? Então eu vou cortar todo esse meu excesso e já trago desvirado pra gente já rebater uma costura. Aqui eu já desvirei ela toda. Agora eu vou fazer o nosso pesponto. Vou usar esse mesmo pezinho aqui. Vou colocar ele na borda aqui, onde termina o meu tecidinho. Vou iniciar com retrocesso e terminar com retrocesso. Façam devagar, para poder sair um pesponto bem bonitinho.
Porque na minha cabeça, são os pespontos que deixam a peça mais bonita. Ó, chegou na curva, vai fazendo devagarzinho. Está aqui feito bonitinho, passado o nosso pesponto. Costurei aqui embaixo para poder segurar o meu forro, ok? Na outra parte que eu já tinha deixado pronta, eu costurei a minha etiqueta aqui no meio, tá? Marquei o meio certinho e costurei a minha etiqueta. Agora eu vou posicionar os meus cursores primeiro. Vou colocar o prendedorzinho aqui para ficar bem certinho. De um lado e do outro. E eu vou colocar 2 cursor. Vocês podem estar colocando um só. Se você for colocar um só, vocês coloquem, vem, tira e coloca de novo e deixa aqui no meio, tá? Eu vou colocar 2. Ó. E vou colocar de cá também. Ó, coloquei meus 2 cursor. O que vocês têm que tomar cuidado? Que eles fechem aqui bonitinho, ó. Encostem um no outro certinho. Depois eu vou trocar esses pigentinhos aqui, vou colocar um mais bonitinho, tá ok? Então, coloquei os meus 2 cursores. Eu passei uma costurinha aqui no meu zíper, pra não ter perigo dele abrir, dos meus 2 lados, ok? Eu peguei uma fita, medi aqui, ó, do meio do meu zíper aqui até o meio do meu outro zíper aqui, tá ok? A minha medida deu 39. O meu pezinho de máquina aqui eu troquei, não tô com pezinho de zíper mais, tô com o pezinho comum da minha máquina. Meu pezinho de máquina tem meio centímetro. Então eu cortei aquela nossa tira preta, lembra que a gente cortou a mais? A gente cortou ela com 43. Então, eu diminuí o 43 para 40, porque é meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro, tá ok? Então, diminuí e vou diminuir também da minha parte do acoplado. Vou unir os dois, direito com direito, acoplado com acoplado, e vou passar uma costurinha de cá e uma costurinha do outro lado, com o meu pezinho de máquina aqui. A mesma coisa eu vou fazer com minha parte preta. Vou virar direito com direito, que é o meu preto. Vou passar uma costurinha de cá e uma costurinha de cá, tá ok? Então eu vou fazer isso e retorno para poder mostrar para vocês. Já costurei direito com direito, ó, tá? Da minha parte de baixo do meu forro e da minha parte de baixo do meu lado externo, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu virei minha bolsa, ó. Virei minha bolsa pro lado do meu forro. E eu vou vestir aqui, ó. Deixa eu tirar essa parte pra cá. E eu vou simplesmente fixar primeiro o meu forro, ó. Vou colocar aqui por dentro. E eu vou colocar a costura de cá em cima do meu zíper. E a costura de cá em cima do meu zíper. Ok? Deixa eu ver se tá certinho. Isso. E eu vou passar uma costurinha de segurança nela aqui toda, ó. Pra poder prender. De segurança, pessoal. Quando eu falo de segurança, é porque eu tô falando que é mais na bordinha do meu zíper. Eu tô falando que é mais na beiradinha aqui do meu tecido, tá? Então eu vou passar aqui nela toda. Costurei, pessoal, ó, com a costurinha de segurança. Agora, ó, vai ficar assim, ó. Essa aqui é a parte do meu forro inteira, tá? Vai ficar minha bolsa inteira, ó. Ok? Agora eu vou virar minha bolsa
pro meu lado direito eu preciso dela. Pra poder costurar agora a parte de fora. Então, vou virar minha bolsa. Ó. Ok? Eu vou abrir ela um pouco e vou jogar essa nossa parte aqui pra dentro, ok? Ó, vai ficar assim, jogadinha pra dentro. Porque agora eu vou encaixar essa minha parte preta aqui. É sempre direito com direito, pessoal. Então eu vou vestir ela, ó, que nem a gente fez. Por que que eu falei pra vocês costurarem com a costura de segurança, pessoal? Porque agora a gente vai costurar com a costura normal aqui, essa parte aqui de fora, certo? Vou posicionar do mesmo jeito que eu fiz. Aqui a costura em cima do meu zíper. Em cima do meu zíper. Vou colocar um prendedorzinho aqui para poder firmar. E eu vou posicionar aqui em cima do meu zíper de cá também. Vou posicionar um prendedorzinho aqui. Aí nós vamos aqui nessa parte que nós vamos costurar ela com um pezinho de máquina normal, tá ok? Então eu vou passar a costura aqui toda, que nem eu fiz na parte de dentro, aqui já com um pezinho de máquina. Muito cuidado para não mexer no nosso forro. Qualquer coisa vocês põem um alfinetinho para poder prender esse nosso forro aqui de dentro, ó. Aqui, para não atrapalhar. Então aí aqui eu vou costurar com um pezinho de máquina, tá ok? Então eu vou trazer para vocês já costuradinho pra gente poder fazer o nosso pesponto. Ó, pessoal, já costurei toda a minha parte de fora. A minha dica que eu dou pra vocês é que a gente posiciona aqui, ó, né, a nossa costura em cada zíper aqui, em cada ponta. Comecem a costurar pela parte aqui comprida, tá? Por quê? Aí você dá a voltinha bonitinho, porque se você vê que sobrou um pouquinho na costura de vocês, tá um pouquinho grande a parte de fora, dá pra vocês passarem mais uma costurinha assim pra dentro, pra poder acertar, certo? Agora eu vou virar pra fora. Antes de fazer o meu pesponto aqui, eu vou costurar aqui, ó, o meu forro com a minha parte aqui embaixo. Por quê? Pra não dançar, tá? Senão a gente vai fazer nosso pesponto, o nosso forro pode entrar pra dentro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a parte do meu forro com a minha parte... Vou puxar aqui a parte do meu forro e fazer uma costurinha de segurança aqui. Ó, costurei ela toda. Agora sim, eu posso passar o pesponto aqui nessa nossa costura para poder assentar. Eu passo o pesponto em cima do meu preto, tá, pessoal? Não é em cima do branco. Em cima da minha parte preta. Ela é um pouquinho chata. Pelo menos aqui na industrial, ela é um pouquinho chata de fazer o pesponto, porque a industrial tem essa mesa aqui, né? Na doméstica, principalmente nas de hoje, tem como a gente tirar, né? Pra poder... E aí fica menorzinha pra poder encaixar, assim, pra poder costurar. Então, nesse caso aqui, a doméstica é melhor pra trabalhar.
Então eu não vou gravar pra vocês essa parte de fazer o pesponto, porque vocês não vão enxergar nada, porque eu vou ter que fazer um balaio de gato aqui pra poder... Eu tenho que me contorcer toda aqui pra poder fazer o pesponto. Então eu vou fazer o meu pesponto aqui bonitinho e trago pra vocês já pra gente continuar a nossa bolsa.